Modelagem. O que é a modelagem? A modelagem é o seguinte: algumas pessoas elas aprendem muito bem lendo. Talvez você seja uma dessas pessoas. Algumas pessoas aprendem muito bem participando de um evento, de uma aula ao vivo, de uma palestra. Algumas pessoas aprendem muito bem ouvindo um audiolivro, por exemplo, ou ouvindo um áudio de uma aula, gravam a aula, grava o professor falando, depois fica ouvindo aquela aula para captar todas as coisas que ele perdeu ali no ao vivo, porque no ao vivo ele não se sai muito bem no ao vivo ali. Ele precisa gravar a voz do professor para depois ouvir. Aí ele consegue entender muito bem, né? E algumas pessoas preferem fazer, participar de uma dinâmica, de uma oficina, de um laboratório, e é lá fazendo vendo as coisas acontecendo na prática, elas conseguem aprender muito bem. Em tudo isso, o conceito de comunicação está muito presente, né? E sem comunicação não existe o quê? Inclusão. Se eu não consigo passar a mensagem adequada para o meu aluno, ele não consegue entender a ideia, não consegue entender a atividade, não consegue entender o que ele tem que fazer, fica perdido, não entende nada. E pior, ele pode achar que ele não entende porque ele é burro. E isso não é verdade. Ele é só diferente e a gente que não está conseguindo alcançar ele. Né? Todos podem aprender com as técnicas, com as práticas adequadas. Como é que a gente vai alcançar esse aluno se ele não conseguiu entender dessa forma aqui, visual, Leandro? Lembra, quanto mais possibilidades, mais técnicas, mais práticas você tem, mais possibilidades você cria. Se você conhece o recurso visual, você vai lá e usa o recurso visual. Até chegar ao ponto de que o recurso visual, Leandro, que eu estou usando parece não estar dando tão certo assim. Ah, para esse aluno aqui deu muito certo, Leandro. Para um aluno com autismo, o recurso visual deu muito certo, está indo muito bem. Mas para o outro aluno, ele não está entendendo ainda. Mesmo com recurso visual, ele não está entendendo. O que eu posso fazer? Aí você pode usar a modelagem. O que é a modelagem? Basicamente é o seguinte: não dá para explicar tudo aqui, que é só uma live rápida, mas basicamente é o seguinte: é você ser o exemplo para o seu aluno. Você ser o exemplo para o seu aluno. Você fazer o que você quer que o seu aluno faça. Então, se você está pedindo para o seu aluno, por exemplo, identificar o substantivo próprio nessa frase aqui, faz você primeiro para ele ver qual é o substantivo próprio. Mas, Leandro, eu vou estar dando a resposta. Sim, você vai estar dando a resposta. Mas esse é o processo de aprendizagem desse aluno. O processo de aprendizagem desse aluno funciona dessa forma. Ele vê para aprender. Aí ele faz e acerta. E quando ele faz quando ele acerta, aí ele aprende. A modelagem é uma prática baseada em evidência. O que eu faria aqui, por exemplo? Se estou pedindo para o meu aluno identificar nessa frase o substantivo próprio, que é Paulo, eu ia pedir para ele observar. Olha, agora eu vou identificar o substantivo próprio da frase. Identifiquei o substantivo próprio da frase. Vamos lá, agora é a sua vez. Identifique o substantivo próprio da frase. Aí o aluno vai lá e vai fazer igual a você. Excelente, muito bem, parabéns. Você identificou o substantivo próprio da frase. Agora vamos identificar o substantivo próprio da próxima frase. Vou na próxima frase. Pronto, identifiquei o substantivo próprio da próxima frase. E agora, você, sua vez, identifique o substantivo próprio da próxima frase. Aí o aluno vai lá e identifica o substantivo próprio da próxima frase. Vai chegar um momento, o seu aluno não vai precisar da modelagem. Você vai poder usar outro recurso, uma ajuda verbal. Lembra, substantivo próprio é nome de pessoa. Aí você não fez a modelagem, você usou uma ajuda verbal. Mas a ajuda verbal já é uma outra coisa, assunto para uma outra live. Existem muitos níveis de ajuda que a gente pode trabalhar. Mas só para você entender o conceito da modelagem. E alguns professores têm aversão a isso. Mas lembra, se você quer fazer a diferença, você vai ter que fazer coisas diferentes. Leandro, eu estou entregando a resposta, mas o processo de aprendizado do aluno é dessa forma. Ele precisa ver você fazer para entender. Por exemplo, se ele não entende a frase, você poderia mimicar a frase, né? Pedir para um aluno fazer a mímica da frase. Vem cá, esse aqui vai ser o Paulo agora. Esse aqui vai ser a bola. Chuta a bola, Paulo, vai lá. O que aconteceu? Paulo chutou a bola. Né? Por exemplo, isso seria um processo também para você enriquecer a compreensão dessa frase aqui. Mas a modelagem é você fazer primeiro para o seu aluno entender o que precisa ser feito para depois fazer. Por exemplo, isso vale muito para enunciado. Tem um enunciado, identifique o substantivo próprio da frase. Poxa, você só ler o enunciado não ajuda muito para o aluno. O aluno ler o enunciado não ajuda muito para ele, a comunicação não está funcionando ainda. Você tentar ilustrar o enunciado também não está ajudando muito o seu aluno.
mas você modelar o que é para fazer naquela questão daquele enunciado, aí sim você está usando uma prática baseada em evidência. Ah, mas não, mas eu vou dar a resposta. Tá, se você vai dar a resposta. Mas você poderia fazer duas frases. Se essa é uma questão que o aluno está fazendo, identifique o substantivo próprio na frase. Nas frases abaixo. Identifique o substantivo próprio nas frases abaixo. Aí tem uma lista com 3 frases. Aí na primeira você vai. Olha, identifiquei o substantivo próprio da primeira frase. Olha, identifiquei o substantivo próprio da segunda frase. Agora é sua vez, vai lá. Identifica o substantivo próprio da terceira frase. Ao invés de você sempre. O que você queria no final das contas era uma única frase. Mas você adicionou duas para poder usar a modelagem. Entende como é possível inserir essas práticas no seu dia a dia como educador? E quanto mais práticas você conhece, de diferentes formas de aplicar, mais perto você vai estar do seu aluno aprender e de alcançar a incrível realização que é ver o seu aluno lendo, fazendo as atividades, trabalhando nas atividades dele, nos trabalhos escolares, com autonomia. Os nossos alunos com deficiência eles podem ter autonomia para fazer as atividades por eles mesmos. Análise de tarefas. O que é análise de tarefas? Análise de tarefas é você entender profundamente o que você está pedindo para o aluno fazer. É você entender profundamente o objetivo da sua intervenção, da sua atividade, da sua aula, do que você quer que o aluno realize, do que você quer que o aluno aprenda a fazer. Por exemplo, se eu peço para o meu aluno identificar o substantivo próprio dessa frase aqui, eu vou aplicar análise de tarefas com vocês aqui nessa frase. O que é? Vamos entender o que eu estou pedindo para o aluno fazer? Olha, primeira coisa, o aluno precisa ler a frase. É a primeira ação. Na minha análise, eu identifiquei que, para o objetivo que eu preciso, a primeira ação que o meu aluno precisa fazer nessa atividade específica, que é identificar o substantivo próprio, é ler a frase. Ler a frase, ler e entender a frase, né? Como é que eu vou garantir que ele entendeu a frase? Como é que eu vou garantir o que ele entendeu a frase? Eu posso pedir para ele contar para mim a frase. Fala para mim o que está escrito aqui. Eu posso perguntar. Então, ler e entender a frase. Eu não quero que ele aplique, eu não quero que ele faça uma atividade em cima de um conteúdo que ele desconhece o significado, né? Leu e entendeu a frase, você conhece todas essas palavras que estão aqui, você falou Paulo chutou a bola, você sabe o que é bola, ok, você sabe o que é chutar, faz para mim como é que é chutar, né? Vai, faz, chutar. Legal, entendeu, ele entendeu o conceito, beleza, bacana. Conforme você vai conhecendo o seu aluno, fica mais fácil saber se ele está realmente entendendo ou se ele apresentou alguma dificuldade, né? Mas se você comecei a trabalhar com esse aluno agora, Leandro, eu não sei ainda muito bem quando ele está entendendo, quando ele não está, então você precisa ter certeza, garantir de várias formas diferentes que o aluno entendeu o que você está pedindo para ele. Tá? Primeira coisa, leu e entendeu a frase. Qual é a segunda coisa que tem que fazer aqui? Olha, se eu quero que o meu aluno encontre um substantivo próprio, o que é um substantivo próprio? É um nome de pessoa, o nome de um lugar, é um nome próprio. Então, nesse caso aqui, eu preciso que o meu aluno encontre na frase uma palavra que seja um nome de pessoa. Tem algum nome de pessoa nessa frase? É a segunda ação. Qual é a terceira ação? Circular ou sublinhar, riscar, fazer um X em cima do nome dessa pessoa. Então, uma atividade que era uma única ação que eu pedia, identifique o substantivo próprio, vira 3 momentos diferentes. Eu apliquei análise de tarefas. 3 momentos diferentes. Primeiro momento, ler e compreender. Vamos botar compreender. Compreender a frase. Compreender a frase. Primeiro momento. Eu só passo para o segundo momento se o primeiro momento estiver ok. Primeiro momento, então, compreender a frase. Eu vou tentar de várias formas diferentes que o meu aluno fazer coisas que o meu aluno para o meu aluno compreender a frase. Se ele não compreender a frase, eu nem passo para a parte do substantivo. Primeiro, ele tem que compreender a frase. Compreendeu a frase? Ah, eu precisei fazer uma mímica, Leandro, para o meu aluno compreender a frase. Não, eu precisei passar um vídeo de uma pessoa chutando a bola e falar que o nome daquela pessoa é Paulo, para o meu aluno compreender a frase. Leandro, eu precisei encenar um chute aqui para o meu aluno compreender a frase. Leandro, a gente precisou trabalhar palavra por palavra da frase, mostrar figuras e imagens no Google Imagens no meu celular. Mostrei várias imagens no meu celular para o meu aluno entender todas as palavras da frase. Legal, passei pelo primeiro passo. Né? Lembra, na minha análise de tarefas, eu entendi que o primeiro passo mais irrelevante para essa atividade era o aluno compreender a frase. Passei o primeiro passo? Ok. Qual é o segundo passo? Encontrar uma palavra que seja um nome de pessoa. Nesse caso aqui, ele precisa identificar o substantivo próprio. Então, esse é o segundo passo.
olhar todas as palavras para encontrar o nome de uma pessoa. E eu só vou avançar para o terceiro passo se o meu aluno conseguir o segundo. Tem algum nome de pessoa aqui nessa frase? Se eu tive que ilustrar todas as palavras, bota aqui Paulo, eu boto o rosto de uma pessoa. Chutou, eu boto um pé chutando. A bola, eu boto a figura de uma bola. Qual é a palavra que representa uma pessoa aqui? Né? E eu estou indo na análise de tarefas. Análise de tarefas, chama isso. Eu pego uma questão que era um enunciado e transformo em vários passos, várias partes, até o meu aluno alcançar o que precisa ser alcançado. Né? E ele pode requerer vários níveis de ajuda aí entre cada um desses passos. Mas o importante é que ele pode sim alcançar o objetivo proposto, só que se a gente usar as práticas corretas, tá? Essa é a análise de tarefas e o último passo seria ele fazer o X, né? Identificou, é esse aqui, então pode fazer o X, ou pode riscar, pode circular, pode colorir, não sei o que está sendo pedido. Bom, e aí, vocês já conheciam essas práticas baseadas em evidência?